Sejam bem-vindos, o meu nome é Letrice e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito de analisar ao longo da história, que é sobre as princesas. Normalmente chega até nós, e nós somos educadas, nós mulheres principalmente, com a ideia de que a princesa não faz nada, que ela é educada simplesmente para ser uma figura parada, bonitinha, uma estátua, um adorno. Mas se nós formos realmente observar, nós vamos ver que em muitas fábulas, inclusive infantis que chegam até nós, os famosos contos de fada, a rainha, ela borda, ela tece, ela usa uma roca de fiar. Isso quer dizer que, enquanto ela era princesa, antes de chegar a ser rainha, ela aprendeu a fazer isso. As pessoas que fazem tricô, crochê, que bordam, fazem qualquer tipo de artesanato, sabem o quanto é necessário ter paciência, aprender a fazer exatamente aquilo. Portanto, uma princesa, ela aprende a fazer uma série de coisas. Mas além destas coisas, naturalmente, que vamos dizer assim, a mulher, o feminino faz, se nós formos analisar mesmo ao longo da história e formos lá para trás, bem lá atrás na nossa história, nós, por uma questão de lógica, podemos pensar o seguinte: quantos reinos, quantas culturas foram formadas desde que o homem, enquanto inteligência pensante, está nesta terra? Ao redor do nosso globo, nós temos N países, N culturas diferentes. Então, se nós fizermos um retrocesso na história, nós podemos analisar e ver que para que estas culturas se formassem, obviamente, pessoas fizeram parte desta formação. E pessoas não apenas masculino, o feminino também, ou seja, homens e mulheres fizeram parte da formação desta estrutura cultural que chega até os nossos dias. Pois bem, se nós lembrarmos das aulas de história, ou dos filmes, ou mesmo dos livros que a gente lê a respeito, por exemplo, da Idade da Pedra, tá? Porque nós não tínhamos nenhuma dessas facilidades tecnológicas que nós temos hoje. A internet mesmo, imagina, não era nem sonho. Mas então vamos analisar. Naquela época era necessário que o ser humano, tá, ele sobrevivesse de alguma forma, como hoje ainda é. Só que hoje nós temos outros recursos para colaborar conosco. Então, se era necessário que o homem sobrevivesse, não apenas o homem, a mulher, eu digo o homem no conjunto, todos precisariam necessariamente, por uma questão de lógica, saber se defender. Saber se defender de uma outra pessoa que talvez atacasse, ou por medo, ou por alguma questão, e dos animais. Portanto, dificilmente, por uma questão de lógica, apenas os homens sabiam usar, por exemplo, uma lança, uma pedra, uma flecha depois com o tempo, o próprio fogo quando ele foi descoberto. Se nós formos analisar mesmo, qualquer um deveria saber se proteger. Portanto, tanto homens quanto mulheres sabiam, na teoria, fazer as mesmas coisas. Tá? Óbvio que, à medida que foram se dando conta de que o corpo masculino normalmente tem mais força que o corpo feminino, algumas atividades dentro das culturas começaram a ser mais definidas como masculinas e mais definidas como femininas. Isso não quer dizer que homens e mulheres não aprendessem, talvez, a fazer exatamente as mesmas coisas. Só que na hora da aplicação, talvez algumas atividades fossem mais consideradas mais masculinas em função da facilidade, tá, do corpo masculino, do corpo físico masculino, em suportar, em enfrentar determinadas situações, assim como a facilidade da mulher em enfrentar determinadas outras. A questão mesmo da maternidade, que é exclusiva feminina, tá, por si só já traz uma característica de mais tranquilidade, de mais aconchego, de mais família. Apesar de que família é um conceito muito recente
da maneira como nós conhecemos hoje, é um conceito bastante recente na nossa história, se nós realmente formos analisar as questões culturais. Mas vejam bem, o que eu estou falando? Que as princesas, como nós conhecemos, como chegam até nós, não são pessoas, não são seres humanos que não saibam fazer as coisas. Por esta lógica de nós termos evoluído precisando nos defender, é muito provável que muitas das princesas antigas, tá? Ou seja, aquelas pessoas que descendiam das famílias que tinham poder dentro da cultura, dentro da tribo, dentro da vila, depois dentro do reino, enfim, toda essa sucessão de fatos, elas fossem guerreiras também, junto com os homens. Aliás, a gente tem vários filmes, vários livros que falam, por exemplo, na cultura viking, onde homens e mulheres eram guerreiros, tanto fazia. Tá? Eles enfrentavam juntos as mesmas guerras. Então, se chega até nós esse tipo de informação cultural, provavelmente não é apenas dentro desta cultura. É um conjunto inteiro em que homens e mulheres foram guerreiros de par a par, ou seja, quase que de igual para igual, ao longo das eras. Por que na verdade, a gente entende hoje a figura da princesa como alguém, como um bibelô, como alguém que tem que ser só cuidado, que não sabe fazer nada, que muitas vezes não sabe nem contar, estudar, tocar piano? Vejam bem, as nossas rainhas, as nossas princesas, elas eram exímias em tocar e cantar. Para fazer isso, a gente precisa estudar, a gente precisa saber fazer. Eram exímias em bordados. Quantas culturas as mulheres ficavam em casa fazendo a comida, bordando, tecendo, construindo o lar para que o homem estivesse do lado de fora caçando. Então vejam, uma mulher, ela aprende a fazer muitas coisas e a princesa, como mulher, talvez aprendesse a fazer até mais coisas do que as outras, porque cabia a ela ser o exemplo das demais. Então, quando chega a nós hoje, essa questão, a princesa, ela é quase que um bibelô, alguém que tem que ser só cuidada, eu digo assim, cuidado com essa imagem que é passada para nós mulheres, principalmente para nós mulheres, para o homem também, mas para nós mulheres principalmente, porque a mulher, ela tem muito poder, assim como o homem também. E eu não falo em poder bélico, eu não falo em poder de luta, de guerra, como guerreiros, não. Eu falo em poder como ser humano, tá? Porque afinal de contas, vamos lá, normalmente a realeza de um lugar, ela representa o quê? Ela não representa aquelas pessoas, aquela família que vão dar um direcionamento para aquele povo? A gente pode ler em livros, a gente pode ver em filmes o quanto muitas vezes quem é da família real diz assim para si, não, mas eu tenho a responsabilidade de direcionar o meu povo. Então analisem comigo, pensem comigo, raciocinem comigo. Como é que eu posso direcionar alguém se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho estudo, se eu não sei fazer as coisas? Eu não tenho como fazer isso. Eu só posso conversar com você sobre algum assunto que eu já tenha estudado e matutado sobre ele antes. Senão eu não tenho nem como falar. Qual é o argumento que eu vou usar para conversar com vocês sobre, como eu digo, uma das minhocas da minha cabeça, que é esta relação que chega até nós tentando enfraquecer a relação homem-mulher, nesse sentido de transformar a mulher num bibelô e o homem naquele que só provê, aquele que é o guerreiro, aquele que tem que defender. A mulher também defende. Defende os seus interesses como o homem defende os seus. A mulher raciocina, afinal de contas, para aprender a bordar, a gente tem que raciocinar. Para aprender a cantar, tocar piano, ser uma lady na sociedade, como a gente costuma dizer, a gente tem que aprender.
Vejam só, não é só aprender a cozinhar. Mesmo o aprender a cozinhar, ele requer arte. Ele requer uma vocação, ele requer um cuidado. Eu costumo mexer com o pessoal assim. Eu pergunto, sabe fazer arroz? Como é que saiu o primeiro arroz que fez? Qualquer um de nós pode fazer esse pequeno teste. Quem ainda não aprendeu a fazer arroz, ou quem não fez arroz pela primeira vez, experimente fazer arroz pela primeira vez e veja como é que sai. É uma arte, como tudo. Quando nós queremos aprender a desenhar, quando nós queremos aprender a cantar, a tocar violão, qualquer coisa que nós queiramos aprender a fazer, vai requerer um esforço da nossa parte. E esse esforço, ele é feito se a pessoa não faz nada? Não. Pelo contrário, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, o que eu quero deixar aqui de questionamento, e que nós pensemos e que nós raciocinemos, exatamente isso. Qual é o paradigma? Qual é a crença social que chega até nós, fazendo com que o homem acredite que uma princesa, ela tem que necessariamente não saber fazer nada? Pelo contrário, uma princesa é aquela que sabe, é aquela que conhece. E justamente por conhecer, ela sabe qual é o processo para fazer tudo isso. Ela consegue ensinar outras pessoas a passar pelo mesmo processo que ela passou. Como é que uma princesa vai ser casada, vamos dizer assim, ela vai colaborar com um príncipe se ela não souber fazer nada? Ah, mas por muito tempo na nossa história a mulher não teve voz. Sim, em algum momento da nossa história ocidental e até oriental, em algum momento, alguém, maluco da vida lá, disse assim, a mulher não serve para fazer nada. Mas até ali na formação daquele povo, daquela cultura, a mulher foi atuante, porque ela teve que ser guerreira junto com ele. Ela teve que cuidar dos filhos, ela teve que cuidar da casa, ela teve que, de par a par, trabalhar com ele aquelas tristezas do dia, aqueles desafios do dia. Aí o homem começou a ficar com ciúme da mulher e disse, não, ela não serve para nada, deixa ela lá no cantinho porque eu não quero que os outros olhem para minha mulher. E aí começou essa questão do apego, destrambelhou tudo. Raciocinem comigo, eu não estou querendo aqui fomentar nenhum tipo de separação entre homens e mulheres, muito pelo contrário. Eu quero que a gente simplesmente analise aquilo que a gente já traz de melhor ao longo das civilizações, ao longo das culturas. Não vamos nem falar em questões espirituais, simplesmente as questões materiais, aquelas que a gente vem trazendo. Qualquer professor de história e qualquer livro de história, que seja idôneo de pessoas que estudem a antropologia mesmo, pode nos dar informações muito valiosas a respeito da formação das culturas. Mesmo as tribos mais simples, tá? Que a gente diz que são primitivas, elas têm uma distribuição de tarefas quase que igualitária entre o masculino e o feminino. Mas, porque o corpo masculino é mais forte e ele aguenta, suporta coisas diferentes do que o corpo feminino suporta, algumas atividades naturalmente foram designadas mais para homens do que para mulheres. Mas vamos pensar aqui. E o nosso raciocínio? O que define a inteligência masculina e a inteligência feminina? É necessariamente a força física? Ou é o estudo, o conhecimento, o esforço em crescer? Nós temos que raciocinar sobre isso. O que nós estamos fazendo enquanto sociedades ao longo de toda, tá? De todo o globo, tá? Ao redor de todo o globo e ao longo da nossa história, para que nós estejamos nos melhorando enquanto raça humana. Enquanto seres humanos pensantes,
inteligentes, teoricamente, não é? Em cima deste orbe, em cima deste planeta. Porque o que está nos diferenciando realmente entre nós nas diversas culturas? Todos nós somos raça humana, todos nós somos seres humanos. Portanto, o que está nos diferenciando? Questões que a gente foi definindo como melhores ou piores dentro dos conceitos, dentro das experiências, dentro das vivências que cada cultura foi tendo. Imaginem, as situações diárias de alguém que mora no Polo Norte, obviamente, são diferentes das situações diárias de alguém que mora na África. Natural. Os ambientes são completamente diferentes. Portanto, os desafios diários também são diferentes. Mas a inteligência usada para vencer estes mesmos desafios é praticamente a mesma para toda a raça humana. Porque a raça humana que nós conhecemos hoje, que está aqui como um geral ao longo, né, ao redor do globo, é a do Homo sapiens, foi a raça que predominou, que se sustentou, vamos dizer assim, ao longo das eras, por ter a melhor inteligência. E o que a inteligência faz? Faz com que a gente observe as situações, a gente analise as situações e tire o melhor proveito delas. Questões de ciúme, questões de sentimentos, questões de emoção, tiramos de fora neste momento. Tá? Isto com certeza foi fazendo com que a raça humana ao longo das culturas fosse se diferenciando de N formas para chegar ao que nós temos hoje. Então, friamente, racionalmente, com lógica, se nós formos analisar o que nós temos hoje, nós podemos perfeitamente entender que a princesa, assim como o príncipe, não são seres humanos diferentes entre si, a não ser no aspecto que, obviamente, o corpo masculino é um corpo normalmente mais forte do que o corpo feminino. E que há atividades, claro, que são mais fáceis de serem desenvolvidas pelo homem do que de serem desenvolvidas pela mulher. Mas necessariamente os dois podem fazer as mesmas coisas. E não quer dizer que essa necessidade de diferenciar, de distanciar, seja fisiológica. Ela é cultural. Posso ter mais dificuldade em carregar uma caixa com 5 quilos de pedras do que um homem. Sim, isso sim. O meu corpo feminino, normalmente, ele é mais frágil nesse sentido. Mas isso não quer dizer que, se eu fizer treinamentos adequados, uma alimentação adequada, ou seja, hoje nós temos academia, nós temos uma série de fatores que nos auxiliam nisso. Eu não possa ter um tônus muscular que me permita carregar uma caixa com 5 quilos de pedra mais facilmente do que se eu não faço nada, em prol do meu corpo físico. Então vejam que o que eu quero deixar aqui justamente é esse questionamento para nós. Enquanto culturas, enquanto raça humana, o que veio trazendo, o que veio chegando até nós que realmente interessa que a gente continue mantendo? Continue mantendo. Porque muitas das coisas que chegam até nós, segundo a psicologia, né, a psiquiatria, enfim, quem é psicólogo e psiquiatra me ajuda, até se quiser fazer algum comentário sobre isso no vídeo, tá? Enquanto psicologia e psiquiatria, enfim, nós temos N questões que nós vamos nos diferenciando pelo sentimento, pela emoção, pelas experiências que nós passamos. Mas se nós, enquanto adultos, começamos a questionar os motivos pelos quais nós ficamos entristecidos, por exemplo, com alguém dizendo assim, tu é uma fraca? Uma fraca por quê? Eu, claro, tenho um corpo físico mais sensível, vamos dizer assim, que um corpo masculino para determinadas coisas. Mas em termos de inteligência, é basicamente a mesma coisa.
Ah, sim, vai me diferenciar algo muito importante: estudar e conhecer. E vamos mais uma vez. Uma princesa, para se tornar uma rainha, que, por exemplo, use uma roca para afiar, ela não tem que aprender a usar? Eu quero deixar então esse questionamento. Eu gosto muito de conversar sobre alguns assuntos, que eu tenho algumas minhoquinhas na cabeça e eu penso durante dias sobre o assunto, dias, e aí de repente aparece alguma coisa que eu digo, bom, agora eu vou falar sobre este assunto, porque eu acho bem importante que a gente use a nossa lógica, use o nosso bom senso, use o nosso conhecimento. Nós estamos numa era fantástica, nós temos a internet para nos ajudar a pesquisar. Quando eu era guria mais novinha do que eu sou hoje, só existia a biblioteca pública e, óbvio, na minha casa sempre tivemos muitos livros e eu sempre gostei muito de ler. Então, informação é algo muito importante. E a internet hoje tem muita coisa. Então, cabe a nós, com o nosso conhecimento, filtrarmos, justamente, filtrarmos essas coisas que chegam até nós. Usar a nossa lógica, usar o nosso bom senso. Eu justamente aqui não falei nada de aspectos espirituais, que eu gosto muito de estudar sobre isso, mas apenas sobre questões culturais. Que qualquer livro de história, qualquer bom livro de história, tá, digamos assim, e qualquer boa pesquisa no sentido das culturas, não é? Pode nos oferecer um material riquíssimo para que nós estejamos analisando, tá? Sem nenhum tipo de sensação, de emoção, de raiva, nem de medo, nem de alegria. Ai, que legal, em tal cultura a mulher era tal. Não, nós continuamos sendo as tais e os homens também continuam sendo os tais. Senão nós não estaríamos aqui, nós não seríamos cultura que tivesse florescido ao redor do mundo. Porque eu costumo dizer assim, se nós formos raciocinar, se nós não tivéssemos cada um com os seus dons, cada um com as suas qualidades, nos unido lá, muito lá atrás na nossa história, enquanto Homo sapiens, ou antes até, sei lá, para construirmos algo, nós não tínhamos sobrevivido. Nós somos um dos animais mais fracos de toda a cadeia alimentar à volta deste globo. Como nós estaríamos sobrevivendo se nós não tivéssemos usado a nossa inteligência? Independente da força física do masculino ou do feminino, em qualquer uma das regiões aonde nós nos desenvolvemos. Talvez numa região de praia, os corpos, tanto masculino quanto feminino, não tivessem se desenvolvido tanto em termos de força física quanto numa região montanhosa. Por isso as diferenças também. Porque afinal de contas, se por gerações a minha tribo, vamos dizer assim, vive numa região de montanhas em que todos os dias eu tenho que fazer esforço físico para subir, é óbvio que ao longo das gerações os corpos físicos vão ficar mais fortalecidos, eles vão ter mais músculos, inclusive. Faz parte da evolução das raças. A adaptação das raças é assim. Qualquer estudo básico do colégio primário, né, fundamental hoje em dia, não é, já nos mostra isso. Então o que eu quero deixar de questionamento é justamente isso. Por quê? Porque ainda mantemos a falsa ideia de que uma princesa, obviamente que ela merece respeito, merece carinho, merece atenção, como qualquer pessoa, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas não mereçam carinho e atenção, pelo contrário, tanto homens quanto mulheres. O respeito mútuo é fundamental em qualquer tipo de relacionamento, seja ele de casamento, de namoro, de trabalho, qualquer um, social simplesmente, isso é essencial. Mas qual é a premissa, qual é a crença que chega até nós hoje em dia de que uma princesa
ela não tem que saber fazer nada. Ela é frágil. Vamos raciocinar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Qual é a necessidade que nós temos, nós, principalmente nós mulheres, enquanto mulheres, de perpetuar isso? Eu não vou sair brigando, eu não vou sair com uma bandeira assim dizendo, eu sou a tal. Não, simplesmente por nós conhecermos, por nós nos melhorarmos, por nós caminharmos juntos com aqueles masculinos, aqueles homens das nossas vidas de par a par, nós já estaremos fazendo uma grande coisa. Nós já estaremos deixando de lado questões que podem ter sido muito difíceis para as nossas avós e as nossas tataravós lidarem, porque elas não tinham esse tipo de conhecimento que nós temos hoje, multicultural. Se nós pegarmos a internet, quisermos estudar sobre cada país do mundo, mesmo que seja 5 linhas sobre cada país, nós temos condições de fazer. E nós podemos ver a diversidade cultural ao redor do nosso globo. Mas é a mesma raça humana que foi se diferenciando ao longo das eras de acordo com o local, basicamente. E é óbvio que aí foram entrando outras questões, as questões pessoais. E aí as culturas, realmente tem culturas que são muito diferentes entre si. Eu costumo dizer que eu não gosto de 2 palavrinhas, certo e errado. Eu acho extremamente simples para coisas que não tem como saber, porque o que nós consideramos certo na nossa cultura aqui pode ser considerado errado numa outra cultura. E não quer dizer que seja certo ou errado. Existem as questões que são mais adequadas para essa cultura e as questões que são mais adequadas para aquela cultura. Vamos dizer assim, existe um certo geral de nós nos melhorarmos, de nós sermos pessoas que nos respeitemos, de nós sermos uma raça humana que floresça como melhor. Isso é certo, vamos dizer, no sentido da palavra. Por quê? Porque é adequado para a raça. Como é que nós vamos sobreviver como raça se nós não buscarmos o nosso melhor sempre? Então eu quero deixar esse questionamento, para que a gente raciocine em cima disso, para que a gente busque a lógica de por que nós ainda repetimos e mantemos esse tipo de premissa, esse tipo de padrão na nossa sociedade ocidental brasileira, aqui do Sul. Nós temos tanto a oferecer para o mundo, tanto homens quanto mulheres, em termos de crescimento, em termos pessoais, em termos culturais, inclusive, que nós temos, no meu ponto de vista, que aprender a não ser só isto aqui. Nós somos universais hoje em dia. Daqui a pouquinho nós vamos estar viajando pelas estrelas. Não vai demorar tanto assim. Demoraria mais se nós ainda estivéssemos na Idade da Pedra, mas nós não estamos mais. Então vejam o quanto é importante nós começarmos a observar esse tipo de coisa. Por quê? Nós ainda mantemos algumas distinções que nos diferenciam tanto se todos nós fazemos parte da formação da raça humana. Eu quero agradecer a vocês por escutarem, claro, por raciocinarem junto comigo sobre essas questões. Se vocês gostarem, inclusive, indiquem o vídeo, não é? Curtam o canal, curtam o vídeo. Vocês sabem que é bem importante, enquanto a gente quer divulgar informações, que se a gente gosta, a gente passe adiante. Então, se vocês gostarem das reflexões que eu coloco, eu convido vocês não apenas a se inscreverem e curtirem, mas também a passarem adiante esses questionamentos que eu faço. Agradeço mais uma vez, desejo um dia excelente, uma vida maravilhosa para todos vocês que me assistem. Muito obrigada. Namastê.